Aí galera, vamos para mais um vídeo do nosso canal na série Isso Cai no Concurso. Essa é a nossa 19ª dica, tá? Bom, essa é uma questão de 2013, uma prova de 2013, que ele fala o seguinte, a questão número 28. No tratamento cujo objetivo é obter força e coordenação muscular, torna-se importante ter conhecimento sobre o sistema muscular, que se caracteriza por contrações de diversos graus de leve a intensa, e a potência de contração ou essa graduação resulta principalmente da interação de três fatores que são, bom, essa questão aqui, ele está falando da adaptação neural, tá? Adaptação neural ao treinamento de força. E aí, antes de responder essa questão, vamos falar rapidamente sobre o tema, tá? O que é adaptação neural? O que a gente vê aqui nesse gráfico aqui? Na horizontal a gente vê a duração do treinamento e na vertical a gente vê o progresso desse treinamento em relação ao ganho de força. Então aqui, ó, à medida que o tempo de duração do treinamento vai aumentando, vai havendo um aumento linear do ganho de força até o máximo, tá? Não um aumento linear, né? Mas vai aumentando proporcionalmente à medida que o tempo, a duração do treinamento vai passando, há um progresso no ganho de força com o tempo, tá? Chega um determinado momento de estabilidade, né? Onde esse ganho de força só é possível por e aqui tem alguns gráficos que mostram dessa maneira, por uso de algum estimulante externo, né? Os hormônios que podem ser utilizados para o ganho de massa muscular em determinadas situações. Bom, esse ganho de força aqui, ele acontece pela adaptação neural, primeiro tema aqui, ó, adaptação neural, e a hipertrofia muscular, tá? O que você percebe é o seguinte, que nas primeiras 8 semanas, o ganho de força, ele é basicamente graças à adaptação neural, ó. O ganho de força, basicamente graças à adaptação neural. A hipertrofia muscular aqui, ela é responsável no início, mas a sua participação é menor, bem menor que a adaptação neural, tá? Após as 8 semanas, a adaptação neural tem o seu limite, então ela não mais interfere nesse progresso no ganho de força, e quem passa a realmente ser a grande responsável pelo aumento de força, que também tem seu limite, é a hipertrofia, tá? Então, o ganho de força se dá por meio de adaptação neural mais a hipertrofia. E o que é essa adaptação neural que a gente está falando? Bom, a adaptação neural ao treinamento de força, ela se dá por dois mecanismos. Primeiro, ativação dos agonistas e sinergistas, né? Os agonistas que trabalham a favor do movimento e os sinergistas que ajudam esse, como se fosse o motor principal do movimento, tá? Então, por exemplo, na flexão do cotovelo, os flexores do cotovelo são os agonistas e os extensores do cotovelo são os antagonistas, que freiam o movimento, tá? E os sinergistas? Você tem um motor principal, por exemplo, o bíceps braquial, no caso, seria um motor principal, e os outros, coracobraquial e bíceps braquial e braquial, seriam os sinergistas, tá? Então, os sinergistas, eles auxiliam o movimento dos agonistas. Essa adaptação neural que você tem é o aumento na ativação desse grupo muscular que, no nosso exemplo aqui, ó, vamos colocar nosso exemplo aqui, ó, flexão do cotovelo. Tá? Flexão do cotovelo. Então, há uma ativação dos agonistas e sinergistas. Há um recrutamento, aumenta-se o recrutamento de unidades motoras do tipo 2, que são as unidades motoras rápidas. Tá?
esse recrutamento de unidades motoras do tipo 2, esse aumento no recrutamento, se dá pela sincronização das unidades motoras. Então, as unidades motoras começam a ficar sincronizadas. Primeiro, rapidamente, o que é uma unidade motora? Unidade motora é um motoneurônio alfa, né? Mais todas as fibras musculares inervadas por esse neurônio alfa. Tá? Então, quando eu tenho uma unidade motora sendo ativada, estou simplificando aqui para vocês entenderem, né? Quando eu tenho uma unidade motora sendo ativada, eu tenho um ganho de força. Se eu vou aumentando o número de atividades de unidades motoras sendo ativadas, eu vou aumentando essa força e essa potência, né? E essa força e essa potência, com maior quantidade de unidades motoras, se você aumentar ainda mais a sincronização de disparo dessas unidades motoras, você promove um ganho de força ainda maior. Esse recrutamento das unidades motoras do tipo 2 se dá também pelo recrutamento das ações excêntricas, né? Um aumento do ganho de força através das ações excêntricas. E associado ao aumento da excitabilidade do fuso neuromuscular. O fuso neuromuscular, quando ativado, ele tem a ação de ativar, de estimular, né? De estimular ainda mais o músculo, né? Ele promove a ativação, ele estimula ainda mais o músculo. Se você aumenta a excitabilidade do fuso muscular, você vai ganhar um aumento de força por mais um componente de ativação, tá? Então, do lado aqui, do nosso lado esquerdo, eu tenho o que estimula, o que aumenta o estímulo, o que faz ganhar força. Do lado direito, eu tenho o que diminui. Diminui a ativação dos antagonistas, né? Então eles param de atrapalhar, entre aspas, porque os antagonistas não atrapalham, mas eles passam a atrapalhar, entre aspas, menos a ação dos agonistas, diminuindo o freio que esses músculos promovem. Um aumento de força, potência e taxa de desenvolvimento de força por meio da ativação dos antagonistas e também por meio de inibição de mais um proprioceptor do músculo, que é o OTG, que é o órgão tendinoso de Golgi. O órgão tendinoso de Golgi, quando ele é ativado, ele tende a inibir o músculo. Então, se eu diminuo a inibição do OTG ou a ação do OTG, né, vai haver uma diminuição na inibição do músculo. Então, dois proprioceptores, né, fuso muscular e órgão tendinoso de Golgi. Eu aumento o estímulo a ele, a excitabilidade dele, porque ele tende a aumentar, ativar mais, estimular mais. O outro eu diminuo a atividade dele, do órgão tendinoso de Golgi. Por quê? Porque ele tende a inibir a ação muscular. Então, esse conjunto todo aqui que a gente falou é o que a gente chama de adaptação neural ao treinamento de força, que é o que acontece inicialmente no ganho de força, que é o principal, né, responsável pelo ganho de força no início de um programa, de um treinamento de força e potência. Então, voltando à nossa questão lá, ó, ele pergunta justamente isso. E a resposta certa é a letra A. Por quê? Ó? Número de unidades motoras estimuladas, o recrutamento, frequência do estímulo, que é a somação, e o tempo de aplicação dos estímulos às unidades motoras, que é a sincronização. Né? Então, há um maior recrutamento, há o fenômeno de somação, que é o aumento da frequência de estímulos, né? E, por último, o fenômeno da sincronização da ação dessas unidades motoras que foram, onde houve um aumento do recrutamento dessas unidades motoras. Então, elas sincronizam também, né? Elas passam a serem estimuladas ao mesmo tempo, e isso gera um ganho
de força e potência maior. Olha os outros itens. Número de unidades motoras estimuladas, correto. Temperatura e condições químicas, nada a ver. Liberação e difusão da acetilcolina pela fenda sináptica, isso não tem a ver. Isso tem a ver com o processo de fisiologia da contração muscular, mas isso não tem a ver com o que o tema está pedindo aqui, que é a adaptação neural, que é o ganho de força nas primeiras semanas do treinamento. Ativação dos receptores anticolinérgicos da fibra muscular, também não. Liberação e difusão da acetilcolina pela fenda sináptica, ativação dos receptores colinérgicos da fibra muscular e despolarização, nenhum tema, nenhum item desse é o que é o responsável pelo ganho de força e de potência no início do treinamento. Então, a resposta correta da questão 28 é a letra A, né? Número de recrutamento, somação e sincronização. Beleza, galera? Então é isso que a gente tinha para dizer sobre essa questão, né? Mais uma questão comentada, ativação, adaptação neural, ganho de força no início do treinamento. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, compartilha nas suas redes sociais, ajude a divulgar para que o canal mantenha-se gratuito. Se você quiser fazer o curso preparatório online para concursos em fisioterapia, tem um cadastro abaixo aí na descrição do vídeo. É só você se cadastrar e eu mando por e-mail maiores informações. Ou você também pode lá nas nossas redes sociais, né, no @paulobrito com 2 T's, .fisio. Lá a gente tem dicas também de concurso. Lá a gente tem um linkzinho na bio que te dá um link direto com o meu WhatsApp. A gente pode conversar com mais detalhes e tirar suas dúvidas como funciona esse preparatório. Beleza, galera? Mas independente disso, dá o seu joinha, compartilha nas suas redes sociais, comenta aí que tipo de vídeo você gostaria de ouvir e até ver, né? E até o próximo vídeo. Fui!